o quê? O Uber. Se você parar, pegar um Uber e parar numa praça, o que toda praça tem? Jardim. Não vou esquecer demais, não esqueço mais de mim. Uber Jardim. Tá bom? E o meu estilo de palestra é um pouco diferenciado. Eu sou... Mesmo porque o fato de eu estar aqui na frente não me coloca na posição moral melhor nem pior do que ninguém na plenária. No meu caso, eu falo por mim, não falo pelos outros palestrantes, mas eu sou o mais necessitado. Então eu sou aquela pessoa que tem que ler mais, estudar mais e buscar colocar em prática aquilo que eu estou falando. Porque senão vira hipocrisia. Eu falar uma coisa e fazer outra. E de hipocrisia, Brasília já está cheia, não precisa de mais um hipócrita, não. Né? Então, eu busco colocar no meu dia a dia as coisas que eu falo aqui, mas não é fácil. Não é fácil. E eu gosto de fazer a palestra baseado no cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Porque o melhor exemplo vem da gente mesmo. E nós vamos abordar no tema de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, do Francisco Cândido Xavier, a passagem onde ele fala nos campos da vida. E por que campos da vida? Porque a vida, ela é regida pela natureza. Então, do mesmo jeito que nós temos os campos de plantações, de colheitas, né, de semeaduras, nós também temos isso em nossa vida. E nós temos, Paulo fala o seguinte, lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 19, Paulo fala o seguinte, ele chama a atenção falando o seguinte: entesourando-nos para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. E o que ele quis dizer com isso? Que nós temos que buscar para nós nos entesourar de tesouro dos melhores sentimentos da vida. Que a gente tem que se encher com os melhores sentimentos da vida, para que a nossa sintonia se torne diferenciada. Porque quanto mais nós estivermos próximos do bem, mais serena será a nossa vida. E nós temos o péssimo hábito de colocar as nossas responsabilidades na mão dos outros. Inclusive nossas culpas. Nós temos o péssimo hábito de pegar nossas culpas e colocar nos outros. Sendo que mais de 90% das coisas que acontecem conosco são culpas nossas. É igual o tratamento espiritual. 90% do tratamento espiritual necessita realmente, para fazer efeito, da nossa reforma íntima. Apenas 10% é da espiritualidade. Os outros 90% está na responsabilidade nossa de mudarmos nossa conduta, de podermos entender que a nossa vida começa mudando primeiro a nós, para depois mudar o mundo. Eu gosto de citar exemplos. Primeiro exemplo, primeiro caso. O cidadão chegou para o médico, disse: doutor, eu preciso arrumar um remédio para minha mulher, porque a surdez dela está acabando com o nosso relacionamento. Então, a gente conversa, ela não entende nada, nosso relacionamento, nossos 30 anos de casado, vai embora por água abaixo,
por causa da surdez dela. O médico virou só, meu amigo, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um teste com ela, você vai chegar e vai falar alguma coisa com ela, e você vai repetindo para poder ver até que distância ela escuta. E amanhã você traz ela aqui e me fala qual é a distância que a gente já vai estudar essa surdez dele. E assim ele fez. Chegou em casa, chegou na porta da sala, horário mais ou menos do jantar, virou para ela, e ela lá na cozinha, no fogão, assim, o que tem para o jantar? Ele chegou até na porta da cozinha, o que tem para o jantar? Ele chegou bem coladinho nela, assim, e falou assim, o que tem para o jantar? Ela virou para ele e falou, já falei 3 vezes que é frango. Quem é que estava acabando com o relacionamento? Então, muitas vezes, nós deixamos que a nossa surdez interfira no relacionamento. A gente não consegue enxergar os nossos defeitos e coloca como se fosse o defeito do outro. Vespasiano, não é a cidade não, imperador romano, o Vespasiano, até a cidade em homenagem a ele. Ele foi considerado o imperador engenheiro. Ele mandou construir o Coliseu, entre outras obras. E ele falava que o nosso defeito está na nuca. Como é que é o seu nome, senhora? Helenice, boa noite e seja muito bem-vindo. Como é seu nome, meu amigo? Carlos, boa noite, seja muito bem-vindo à casa de dizia minha. Helenice, você está vendo a nuca do Carlos? Tranquilamente? Você está vendo sua nuca? Pois é. O defeito nosso encontra-se na nuca. Nós conseguimos enxergar os defeitos dos outros, mas não conseguimos enxergar os nossos defeitos. E os nossos defeitos é que fazem toda a diferença na busca de uma melhora espiritual, um crescimento espiritual. Outro caso. Marido sentado à mesa, mulher em pé, olha lá, vizinho. Olha como é que ela é porca. Olha lá. Olha o lençol que ela botou lá. Olha o lençol que ela estendeu, todo cheio de mancha. Todo manchado. Como é que ela acabou de lavar um lençol todo sujo daquele jeito? O marido levantou, foi lá, limpou a janela e ela viu que o lençol estava branco. O que estava sujo? A janela dela. Então, muitas vezes, a gente está olhando o lençol do vizinho, mas não percebe a sujeira da nossa janela. E aí tem alguns detalhes que, para fazer essas mudanças, a gente tem que considerar. Para fazer essas mudanças, respeitar, entender o nosso relacionamento com o nosso próprio, o nosso próximo, nós temos 4 fatores que nós devemos ponderar. Primeiro fator, paciência. O mundo de hoje está muito sem paciência. As pessoas não têm paciência com o próximo. Não tem paciência com ninguém. No trânsito, então, é terrível. Então, é necessário a paciência para entendermos que cada um de nós se encontra num momento de evolução. Por exemplo, se você pegar um menino de 13 anos, que está na 8ª série, e pedir a ele para poder fazer uma equação do 2º grau,
Ele vai virar para você e falar assim, não sei fazer. Ainda. Mas se você chamar um engenheiro e falar com ele assim, resolve essa equação de segundo grau para mim, ele vai virar para você e falar assim, pô, você está achando que eu sou menino? Sou engenheiro, faço cálculos complexos, isso é coisa de menino. Percebam que dentro de uma mesma existência, duas pessoas na mesma existência, com conhecimentos diferentes. Então nós temos que respeitar que cada um de nós se encontra num momento diferenciado. É necessário chamar a atenção e orientar? Sim, é necessário orientar. Orientar quem? Os nossos filhos, nossos pais, nossos cunhados, nossos sobrinhos, nossos funcionários, nossos amigos. Devemos orientar. Mas essa orientação tem que ser voltada sobre a luz dos ensinamentos do Cristo. Eu acredito, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, que a joia mais cara que existe é um diamante. Né? A joia mais bonita, um anel de diamantes. Então, quando você vai dar um anel de brilhantes, de diamante para uma pessoa, para a esposa, para a namorada, para a filha, seja quem for, você pega, geralmente eles vêm numa caixinha de veludo, não é isso? Um laço bonito de cetim. E você não vai entregar um diamante num jogo do Atlético Cruzeiro, né? De bermuda e chinelo. Não, você vai estar com uma roupa melhor, não é não? Uma roupa melhor, vai ser um ambiente mais, né? Natal, aniversário, assim. E você vai entregar, olha, tá aqui, né? Com aquele carinho, né? Não é mesmo? Agora, o diamante também é o mineral mais duro que existe na Terra. Até agora não se encontrou nenhum mineral que seja tão duro quanto ele. Ele é tão duro que ele corta vidro. Então, se você pegar esse diamante e soltar ele no rosto da pessoa, o que vai acontecer? Vai cortar. Vai machucar. A verdade também tem que ser entregue assim, como um diamante. Percebam que em momento algum eu falei que não podia se dizer a verdade. Quando a gente vai corrigir alguém, um próximo, seja ele quem for, nós temos que entregar a verdade para ele como a gente entrega um diamante. Com carinho, com amor. Colocando sempre no lugar dele. O que a psicologia hoje fala de empatia, sentimento de empatia, Jesus Cristo já falava diferente. Fariseu, querendo pegar ele, doutor da lei, chegou para ele e falou assim, quais dos mandamentos são os mais importantes? Vocês podem... Quantos mandamentos são? Hã? 668. São 668. 10 são os primeiros que Moisés recebeu. Depois ele criou, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ele criou mais 658. Então são 668 ao total. Tem mandamento lá que fala até de juros, pagamento de juros. Então, quando o doutor da lei, ele estudava para pregar na sinagoga, ele não estudava apenas 10 mandamentos, não. Ele estudava os 668, que são os livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, conhecido também como Torá, que é a Bíblia judaica, que são os primeiros livros e depois os outros 18 profetas. Então, quando esse fariseu chegou, ele queria pegar Jesus, fazer uma pegadinha com ele. Ele falou assim, se ele falar qualquer coisa,
ele é um ou outro, eu falo assim, mas todos são importantes. Você está indo contra as leis mosaicas. E aí Jesus fala, 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele arremata nesses dois mandamentos estão inseridos todas as leis e todas as palavras do profeta, dos profetas. Ou seja, de Moisés até Ezequiel. Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, está falando o seguinte, que Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Então, quando você ama seu próximo, você está amando, o próximo é semelhante a quem? A Deus. Você está amando Deus 2 vezes. Quando você ama ele e ama o seu próximo. Agora, quando fala sua imagem e semelhança, nós imaginamos o seguinte, é um espírito, não um corpo físico. Nós somos todos semelhantes no espírito. No corpo físico, nós podemos ter diferenças. Por exemplo, quem já viu um gatinho branco aí, levanta a mão. E um gatinho preto? Cinza. Aqueles malhadinhos preto e branco. Não viram? O que eles têm em comum? Todos são gatos. Independente da cor, todos são gatos. Nós também, independente de cor, sexo, ser gordo, ser magro, ser alto, ser baixo, nós somos todos seres humanos. Somos próximos um do outro. Então temos essa obrigação moral de tratarmos o nosso próximo com paciência. Segundo ponto, tão importante, todos esses 4 pontos são muito importantes. Segundo ponto, respeito. Já que nós agora sabemos que cada um de nós está num momento diferenciado, nós vamos respeitar esse momento. Já sabemos que temos que orientar, sim, mas com amor cristão. Sempre com a égide do Cristo. Já sabemos, sim, que nós temos que nos propor a fazer nossa reforma íntima. Que nós só vamos melhorar o mundo quando começarmos a melhorar a nós. O respeito pelo ser humano, pelo próximo, é importante porque nos faz crescer. Isso que eu estou falando, eu sei que é difícil de ser feito. A reforma íntima é muito difícil porque ela mexe com o pai de todos os pecados. Sabe o que é ele? O orgulho. O orgulho é terrível. E quando a gente se propõe a fazer a reforma íntima, nós vamos pisar no nosso orgulho. Nós vamos educar o nosso orgulho. E vamos nos tornar pessoas humildes. Pessoa humilde, gente, nada tem a ver com pessoa boba, não, viu, gente? Bocó, não. Pessoa humilde é aquela que sabe que está aqui de passagem e que, em questão de instantes, você passa de uma situação para outra. Em questão de instantes, você pode estar rindo e de repente você está chorando. E é isso que a doutrina espírita vem explicar. Na doutrina espírita se fala o seguinte,
que vence para a doutrina espírita por dois motivos: ou pelo amor, ou pela dor. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês tenham vindo pelo amor. Mas eu conheci muitas pessoas que vieram pela dor. Porque só a doutrina espírita consegue consolar, consegue preencher esse espaço que as vidas nos deixam. Esse espaço de entender o que a gente está fazendo aqui. Quem que eu sou? Essas são as perguntas que a ciência ainda não conseguiu responder. E eu acredito que vai demorar um bom tempo até quando a ciência resolver caminhar para e passo com a mensagem cristã, eles não vão conseguir entender essas três perguntinhas. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Sendo que a doutrina espírita responde essas três perguntas. Apesar de muitas pessoas acharem que estão aqui a passeio. Então, carnaval. Oba! Está no carnaval. E aí, não respeita ninguém, não tem paciência com ninguém e pensa nele só na primeira pessoa. Ele acha que o mundo foi feito para ele. São pessoas que não têm o mínimo de discernimento para tratar o próximo. De entender que Jesus falou que quem serve é maior. Percebam. Quem já foi num restaurante? Toda a equipe no restaurante é importante. Se não tiver cozinheiro, não tem comida. Não é não? Mas se não tiver garçom, também não vai se comer. A comida vai ficar lá. Então o garçom é importantíssimo. E isso que o Cristo falou, lá em Mateus, ele fala isso. Quem serve é maior. Por isso, ele lavou os pés de seus apóstolos. Ele, que era um Deus encarnado. E ele fez isso para mostrar a humildade. Então nós já sabemos que é mais importante a paciência, é importante o respeito, e a terceira coisa, doação. O que é doar? Alguém me ajuda? Né? Toda vez que a gente fala em doação, a gente pensa primeiro em dinheiro, né? Dá. Não é isso. Uma fraternidade que eu frequento, não sei se vocês conhecem, o irmão Mateus, Fraternidade Espírita Mateus de Tomás, na rua Jacuí, 160. Aí eu fazendo aqui um jabá lá da outra casa. Nós temos uma cozinha lá que faz nas segundas e nas quintas 450 marmitex para distribuir na rua à noite. E no domingo nós fazemos 400 pratos e já está chegando a 600 pratos de sopa para distribuir para as pessoas em moradores de rua. Não é seu nome, meu amigo? É. Edivaldo, boa noite, seja muito bem-vindo. Edivaldo, deixa eu te falar um negócio, Edivaldo. R$ 7,50 por mês te aperta? Não, né? Então vamos combinar um negócio? Você vai chegar no banco amanhã, vai pegar R$ 7,50 e vai trocar em moedinha de 25 centavos. Vão dar 30. Aí você coloca na beira de sua cama. Todo dia de manhã,
quando o Edivaldo acordar, nós estamos combinando aqui, né? Vocês são tudo testemunho. Ele vai pegar esses 25 centavos e vai entregar para o primeiro morador de rua que ele encontrar. Tá certo? Está feita a caridade do dia dele. Então todo mês você vai fazer isso. Tá bom, Edivaldo? Estamos fechados. Muito bem. Estava eu, tarefeiro, no domingo, fazendo a sopa. O rapaz chegou perto de mim, um morador de rua, e atrás tinha umas latas. Ele virou para mim e falou: "Sô moço, me dá essas latinhas aí, que eu vendo lata, isso aí podia me ajudar." Eu virei para ele: "Senhor cidadão, você não me leva a mal, mas não posso fazer isso não, porque isso aqui são doações que nós temos, que essas latas são latas, essas de Neston, leite em pó, que a gente tira o rótulo, higieniza, e aqueles companheiros que não têm vasilhame, a gente coloca a sopa ali para ele poder levar e tomar na rua, que talvez seja a única refeição que ele vai ter nos próximos 2 dias." Aí eu disse: "Então tá bom." Lá é um sistema de escala, porque são todos tarefeiros de livre e espontânea vontade. Então passou-se uns 3 domingos e eu voltei. Foi a escala do dia de eu fazer de novo a sopa. Esse rapaz chegou perto de mim. Sabe esse saquinho de laranjas todo furadinho, amarelo? Ele chegou e estendeu para mim assim. Aí eu falei assim: "O que é isso?" Essas são as latas que encontrei com tampa e eu trouxe para doar, para poder higienizar e para distribuir sopa para o pessoal. Qual que fez a maior caridade? Esse rapaz ou o Edivaldo? Ele fazia o que para sobreviver? Ele tirou da boca dele. E ele tirou da boca dele porque ele sabe que a fome dói. Ele se colocou na posição do próximo. Muito obrigado pela cooperação, viu, Edivaldo? Isso é só uma brincadeira, tá? Muito obrigado. É só para exemplificar mesmo. A gente sabe que isso aí é só uma... Mas se você quiser trocar os 7 centavos de começar a distribuir, não tem problema não, pode também. Certo? Então, isso é doar. Doar, nada tem a ver com dinheiro. Nada tem a ver com dinheiro. Roberto e eu, aqui da casa, trabalhamos juntos durante 20 anos. E vocês podem perguntar para ele que ele confirma esse fato. Resolvi fazer uma pesquisa de atendimento técnico e tinha um cliente nosso lá que no ano ele abriu 13 chamados técnicos, pedindo técnico na residência dele. Eu disse: "Nossa, esse cliente deve estar desesperado conosco. Ele não está querendo nem ver a cara da gente." Chamei o saque. Faz uma pesquisa de satisfação com esse cliente, apesar de eu já saber qual vai ser a resposta. A moça foi fazer a pesquisa, voltou. Eu falei assim: "De 1 a 10 ele deu quanto?" Ela falou assim: 11. Eu disse: "Não, isso é mentira. Isso é mentira. Não pode ser. Todo mesmo técnico vai lá, ué? Não pode ser. Esse cara não está satisfeito com o atendimento nosso. Não pode ser. Marca uma visita lá que eu vou lá visitá-lo." Cheguei lá 4 horas da tarde, saí lá 9 horas da noite. Cheguei lá na mesa, tinha empada, coxinha, pão de queijo, biscoito, bolo, broa, chocolate, Toddy, leite, suco, cerveja, uísque. E ele me contou a vida dele toda. Viúvo, os filhos moram no exterior, não tem nenhum parente vivo, ele já inclusive desencarnou. Qual que era o problema dele?
solidão. Só solidão. Ele abria os pedidos técnicos para ter com quem conversar. Quantas pessoas você conhece assim? Busca aí pela... Será que não é uma caridade você se doar para escutar com paciência essa pessoa? Um dia na semana? Um dia no mês? Um dia na quinzena? Você ligar para ela, oi, como é que tá e tal? Passar lá e parar um tempo para conversar? Preencher a vida dessa pessoa? Isso é se doar. Você está se doando, você está se entregando, você está fazendo aquilo que o Cristo ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Agindo, colocando-se no lugar dele. Então, qual que é o primeiro item que a gente tem que buscar trabalhar em nós? Sim. Paciência. Segundo, respeito ao próximo. Doação. O terceiro. E o quarto, qual seria? Caridade. Paulo, na sua carta em Coríntios 2, segunda carta a Coríntios, ele fala, capítulo 13, ele fala que se eu tiver, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que retine. Já viram? Você pode falar igual um anjo, mas se você não tiver amor, você vai ser igual um sino, que só faz um barulho. Eu, por exemplo, desafino até de tocar sino, de tão afinado que eu sou. Se eu tocar sino, vai sair alguma coisa errada, um blang-blang lá vai sair errado. Porque vai ser igual retinir. Falta o amor. E ele termina esse capítulo 13 falando que das três coisas da vida, a única coisa que sobra, a mais importante, é a caridade. E ele afirma que fora da caridade não há salvação. Ele não falou assim, ó, fora da igreja não há salvação. Ele não falou assim, ó, fora da fraternidade Bezerra de Menezes não há salvação. Fora do templo não há salvação, não. Ele não rotulou nenhuma igreja. Ele falou que fora da caridade não há salvação. Porque ele sabe que o verdadeiro templo é esse que você traz consigo todos os dias. É você. Cristo pregou 2 vezes no templo. 2 vezes. O resto ele pregou na rua. 2 vezes ele foi no templo e pregou. As outras vezes ele pregou na rua, nos lugares mais remotos, ensinando a paciência, ensinando que a gente tem que ter amor ao próximo, ensinando que nós devemos ser humildes, que nós temos que nos doar, que nada tem a ver com dinheiro. Cristo nunca pediu dinheiro. E ofereceram dinheiro para ele. Muito antes, pelo contrário. Ele falava, não, vende tudo que você tiver e me segue. Um outro item muito importante, além da caridade, que fora da caridade não há salvação, e caridade
Nada tem a ver com dinheiro, tem a ver com doação. E doar é quando você dá de você, quando entrega você para o outro. É quando você perdoa. Uma das passagens que eu mais gosto é aquela passagem da mulher adúltera. Os fariseus levam a mulher, que foi pega em adultério, e perguntam a Jesus que a lei afirmava que aquele que for pego em adultério, e aliás é um negócio muito interessante esse da lei, porque a lei não fala que é a mulher que for pega em adultério, não. A lei fala aquele que for pego em adultério. Mas nunca apedrejaram o homem, só apedrejaram a mulher. Deveria ser apedrejado até a morte. E aí Jesus, sentado estava, escrevendo na areia, com um graveto. E sentado escrevendo na areia, ele ficou e nem olhou para as pessoas. Ele apenas falou aquela célebre frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, lá, está falando, que foram todos se retirando. Do mais velho, o mais novo foram se retirando. Alguns teólogos acreditam que o que Jesus estava escrevendo na areia era o pecado de cada um deles. Mas só ele conseguia, só a pessoa conseguia enxergar o pecado deles. Opa, ele sabe disso, saía. E obviamente que do mais velho para o mais novo. Quanto mais velha a pessoa, mais possibilidade de ter feito mais pecados do que aquele que é mais novo. É um princípio, uma teoria. E aí, quando todos saem, Jesus levanta os olhos e olha para a mulher. E pergunta: mulher, onde estavam os que te julgavam? E ela fala: foram embora. E aí o único homem, cabedal moral, o único ser com cabedal moral para poder apontar e falar assim: então você não faz mais isso, não sei o que isso. Quer dizer, eu acho que é o único, né? Ou alguém aqui se acha melhor do que Jesus? Pois é. Ele vira e fala: eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Então percebam que Jesus, ele age com perdão, com a benevolência. E se Jesus age com essa benevolência, que direito temos nós de julgar o nosso próximo? Qual de nós é o rei da cocada preta que pode apontar o dedo para o defeito do nosso próximo? Então, quando Paulo nos chama aqui em Coríntios, falando, vamos nos entesourar para fazer uma boa coleta da vida, ele está nos ensinando o seguinte: quem tem um quintal aí, alguma plantação em casa? Tem? Tem o que lá? Couve. Muito bom, couve. Quantos tomates você já colheu desse pé de couve? Nenhum? Nem um tomatinho você colheu desse pé de couve? Você não está usando adubo certo, não? Por que você não conseguiu pegar um tomate lá? Ah, você só pode colher, né? Mas é engraçado, né? Às vezes as coisas óbvias, né? Deve ter alguém aí pensando, esse cara só fala bobagem, né? Só fala as coisas óbvias. Mas é porque a gente costuma esquecer isso. As coisas tão óbvias na nossa vida, a gente esquece.
Porque se você plantou couve, você vai colher o quê? Se eu plantar banana, eu vou colher o quê? Se eu plantar laranja, eu vou colher o quê? Se eu colher amor, eu vou colher o quê? Mas se eu colher paciência, se eu plantar paciência, eu vou colher o quê? Se eu plantar o ódio, eu vou colher o quê? Se eu plantar ira, eu vou colher o quê? Ou você acha que você vai plantar o ódio e vai colher amor? É impossível. Então, a natureza nos prova que a semeadura é livre. Dos princípios da doutrina espírita, o número 7, o número 6º, é o livre-arbítrio. Deus é tão fenomenal e grande que ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Ele não falou assim, ó, você vai ser assim. Não. Ele te deu o livre-arbítrio para você evoluir como espírito e alcançar uma plenitude. Porém, o 7º princípio é que você vai colher aquilo que você plantou. É o princípio da igualdade. É quando você vai colher exatamente o que você escolheu. Não tem como fugir disso. Então, quando Cristo, através de Paulo, nos fala isso, vem nos falar que nós devemos nos conscientizar e preparar nossa reforma íntima para a gente mudar de sintonia. E aí nós mudamos de sintonia e algumas coisas que nos preocupava ou que nos atingia não nos atingirão mais. Porque aquilo já não te pertence. Aquilo já não te ofende. Aquilo não te toca. Porque você mudou a sua sintonia. Você cresceu, você evoluiu. E é isso que o Cristo nos pede a todo momento, através dos seus ensinamentos e através dos seus exemplos. Porque o Cristo não veio só falar parábolas, não. O Cristo tem 39 parábolas. O ministério dele de 3 anos foi com 39 parábolas e um sermão, que é o sermão das bem-aventuranças. Que é interessante, né? Que eu acho que é um dos grandes milagres do Cristo. Porque ele fez com uma multidão que calcula ser 5.000 pessoas. Hoje, se eu tirar o microfone aqui, tem 60 pessoas aqui. A que está lá no 70º não vai me escutar. E ele falou para 5.000 pessoas e não tinha microfone. E todo mundo entendeu. E ele não gritou. Ele só subiu na pedra e falou. Então Jesus, além dessas parábolas, dos ensinamentos dele, ele veio também com seus exemplos. E nós temos um amigo em comum chamado Vitor Barcelo Júnior, que trabalha no irmão Vitor, e ele fala sempre que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E Cristo não usava só a palavra, ele usava o exemplo. O tempo todo, o relacionamento com todas as pessoas que cruzaram a vida dele, sempre foi voltado para ele ajudar
no crescimento espiritual e moral daquelas pessoas. Ele tentou ensinar de uma maneira humilde, com humildade, sendo um Deus encarnado, com o poder que ele tinha, e ele era poderoso. Ele, com a maior humildade, ensinou que aquele que serve é maior. Então, meus amigos, sejamos o garçom dessa ceia maravilhosa que é a vida. Vamos servir o nosso próximo. Vamos plantar o amor, como ensinou Paulo. Vamos plantar o amor para que possamos colher a paciência, a tolerância do próximo para conosco, para as nossas deficiências. Vamos pedir que a espiritualidade nos dê forças para que a gente possa colocar em nossas vidas o ensinamento do Cristo, mas que além de colocar, nos dê forças para que a gente possa segui-lo diariamente, com todas as pessoas que cruzarem a nossa vida. Muito obrigado pela paciência que tiveram comigo. Que Jesus abençoe a todos vocês